Olá, meu nome é Gelson. Essa é a parte 2 de um curso básico de C++ com a Boost. E esse é um projeto um pouco mais complicado, mas ainda assim é iniciante. Vou começar por uma classe básica de logger. Até o momento, ela vai apenas exibir na tela, né, os mensagens básicas. Na próxima versão, na parte 3 e 4, eu já vou fazer um logger que vai registrar em arquivo, né, também. Essa é basicamente para impressão mesmo na tela, mas é interessante para, ao invés de usar um cout ou alguma coisa do tipo, um printf, centralizar essa parte de impressão. Que em servidores back-end é muito importante você ter o registro de determinadas ações, porque em produção geralmente, bom, usualmente não tem como depurar, né? Então, se ocorrer algum erro de lógica onde o servidor não cai, que não gera um core, alguma coisa do tipo, é interessante ter uma classe de logger para conseguir visualizar o que está rolando, né, no momento de execução. Eu fiz basicamente uma parte de teste. É legal também usar Google Test, alguma coisa do tipo, alguma classe tester mesmo. Então, basicamente, isso é só para testar. O fluxo funcionou corretamente, não teve nada inesperado, mas é sempre bom testar e ter a garantia do que você está fazendo vai funcionar corretamente. Bom, também tem essa classe de data, porque mercado financeiro trabalha bastante com data. É bem usual fazer contas em intervalos de datas e tal. Então é bem interessante. Essa classe tem basicamente um objeto só de data, mas é importante ter as conversões todas estarem centralizadas como em uma forma de biblioteca para facilitar as coisas e possivelmente um terceiro, alguma outra pessoa usar esse seu código de forma bem tranquila, porque o foco nesse caso aqui de conversão ele é bem tranquilo de se usar. Seja bem tranquilo de se usar. É um método estático, porque basicamente ele só precisa de receber um dado, converter ele para uma data que a gente humano consegue visualizar de uma forma melhor e depois exportar isso ou em forma de string ou de algum objeto para que ele seja usado no fluxo da aplicação. Esses são alguns objetos da Boost e tal. A questão nem precisa de ficar tão preocupado com essa nomenclatura. Essa é a bem básica que converte os dados nessa época date, que tem alguns padrões de site que tem como você fazer a conversão. No código original eu deixo as referências para entender um pouco melhor. É bem tranquilo. Bom, aí fazendo um teste básico para ver se a conversão ela deu certa. Isso é basicamente pegando eu peguei a parte da API de Bitcoin e isso é uma Epic Date e aí eu vou fazer a conversão dela para uma forma que a gente consiga visualizar melhor. Isso aí só estou validando para ver se está ok. 8/11/2020. Aí só tem uma diferencinha nesse caso que é 3 horas, né? O fuso horário. Então a hora local aqui do meu computador é 3 horas a mais do que o outro servidor, do que o servidor que eu peguei lá, que é o do Bitcoin. São lugares diferentes, né? Mas isso é basicamente só uma tipagem, nada muito complexo. Vamos ver se vai funcionar. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. Esse full date pega a data com data e hora completo e o pair retorna a data e a hora. Então, se você precisar de verificar o date time completo, tem e também o pair, né? Que é interessante, ao invés de você ficar fazendo muita conversão em fluxo que ele passa muitas vezes, você já leva esse valor que é mais barato do que ficar fazendo conversões, às vezes no loop ou de processamento que desce muita mensagem. Então,
Espero que funcione tudo corretamente. Bom, full time. Tem que aparecer três valores. Isso, exatamente. É, nada, nada muito complexo. Mas é bastante importante ter essa forma de conversão no nível mais inicial da aplicação, né? Para você depois não precisar de ficar convertendo. Então, eu fiz uma pseudo biblioteca para já ter essa função pronta de conversão. Na próxima versão, eu já vou fazer uma biblioteca em forma de lib mesmo. Nesse caso aqui, está tudo integrado no código, não me preocupei muito em fazer a separação disso, não. E essa classe de trade, ela é só para guardar os valores de um trade mesmo. Ele tem alguns valores a mais, no caso de data e hora, não tem o epoch date, o epoch date lá não está nessa trade, porque quando você for disponibilizar para o seu cliente, usualmente você vai já fazer a data formatada para ele, a data e a hora formatada para ele ver o horário. Então é importante já você ter um objeto. Quando você pegar esse valor, já levar ele convertido para o seu sistema internamente, já ter como manusear ele internamente, né? De forma que tudo que você vai fazer nessa parte aqui já não essa parte de trade aqui, ela deve desconhecer a parte de rede, de boost, da onde que vem a informação. Ela só precisa de estar populada. Aí a sua lógica interna você consegue gerenciar melhor em arquivos do que ficar mandando string, passeando de um lugar para outro. É sempre bom manter o passeamento centralizado e depois você distribuir de forma mais de acordo com o seu sistema, né, os objetos do seu sistema. Agora a parte de testar, eu vou testar usando esse objeto make, esse TID, esse trade que eu peguei lá da API do Bitcoin. Na próxima aplicação eu vou usar um JSON completo mesmo, aí vai ser uma lista de trades, mas nesse caso aqui só para testar é um trade específico. Como eu já fiz a conversão, eu já pego, já coloco, já seto a data e a hora no valor que a gente consiga ler. Os outros valores são semelhantes, tem um ID também que é único, mas eu chamei de ID ao invés de TID. Esse tipo é basicamente é o lado, né, de comprador ou vendedor. Eu fiz uma enum para ficar mais interessante se precisar de utilizar em outros locais, ao invés de passar uma string. Bom, isso é para testar. Esse toString é só para mostrar se vai. Falta retornar o valor. Correto. Deixa eu ver isso. O toString, o de vírgula, é o que eu vou usar para enviar para o default. E se você quiser colocar algum outro pipe para divisão, só para ficar mais visual, algum teste específico. É isso aí, esse teste basicamente é isso. Acho que não falta mais. Bom, agora tem a outra parte, que é a parte o que é isso aqui? Essa parte. Acho que não é tão importante, não. Só por coisas de programadora, para ficar imprimindo. Essa parte, ela tá bem explicada também, bem comentada na parte lá no GitHub. Então tá bem tranquilo de compreender, não tem nenhuma complexidade, não. Bem, essa é a parte final, que seria a implementação do server em si. E ele aqui são criadas 4 classes, né? A server, a scepter, a service e a trade service. No caso aqui, em relação à comunicação em si, a server, o acceptor e o service.
A trade service já seria a aplicação em si, isolada, né? E nesse caso aqui simples, ela vai pegar um trade, criar um trade e retornar ele de forma em string para o cliente. No momento aqui eu vou usar apenas um telnet para o cliente para retornar, mas no código exemplo no GitHub tem um cliente bem simples. Então basicamente é isso. Agora essa separação de como se fosse em camadas é interessante porque você pode reutilizar o server inclusive no cliente. Então o cliente pode tanto enviar, que é o que geralmente ocorre, né? O cliente pode tanto enviar quanto receber e o server também. Então você usa uma estrutura apenas e você consegue estender ela de forma reutilizável. Então você pode, geralmente Market Data tem N servidores, né? Que são módulos. Então você consegue reutilizar o código do seu server. Nesse caso aqui é mais simples. Ainda não cheguei nesse ponto, mas quando for na parte assíncrona, que é a próxima parte, eu já vou dar uma melhorada e criar o server em forma de lib mesmo, para ficar mais usual. Então basicamente essa parte aí dessa trade ela é simples, nesse momento ela está criando a resposta para o cliente, né, que vai retornar. E ela pega, aí no caso eu criei um objeto trade mesmo, lá na Utius, e peguei os valores da string lá do Bitcoin, da API Bitcoin HTTPS manualmente mesmo e fiz esse cast, né? Aí basicamente a resposta. Nesse momento aqui, não há conhecimento de boost ACE ou nada, então está bem separado. É interessante separar essa regra da parte de comunicação em si, porque o código fica mais legível e você consegue estender ele e aumentar de certa forma, né? No GitHub está bem mais comentado, então está bem tranquilo. Mas essa parte é só em relação a application, ao invés de já iniciar no main o server, eu criei essa application para a partir dela iniciar tudo, né? Então lá no main, quando eu for chamar, eu vou instanciar uma application e esse application em si que vai ser responsável por inicializar o server e o fluxo todo, no caso, do lado do servidor, de aguardar por conexões do cliente. Aí, uma prática minha, sempre quando eu crio alguma funcionalidade nova, independente de ser com teste unitário, eu crio alguma forma de testar de forma prática para validar se aquilo que eu fiz, essa funcionalidade nova, alguma alteração, se ela realmente está funcionando conforme esperado, né? Então eu faço testes básicos mesmos. Fica mais de forma mais legível usando o teste unitário mesmo, mas não é obrigatório, né? Você pode também fazer alguns testes de forma prática mesmo. Aí nesse momento eu vou testar a parte do Trade Service para ver se está tudo ok. Um pouquinho de erro de digitação, beleza, funciona. Isso aí é o que vai ser gerado de forma emulada, que vai aparecer no cliente, né? Isso aí já é aquela string passeada e ela vai ser enviada em forma de string para o cliente. No caso aqui o separador é a vírgula. Beleza. Essa parte de service é a ponte entre a aplicação em si e a camada de comunicação, né? Então ela basicamente ela vai ler do buffer e vai fazer o processamento e ela vai responder no buffer, escrever no socket, desculpa. Então é bem tranquilo. Ela é basicamente ela é utilizada como uma ponte mesmo. Ela teoricamente não deveria ter nada de inteligência nela, porque ela serve só para fazer mesmo essa comunicação entre a parte mais baixa, que seria de comunicação, com a aplicação em si, né? Então essa separação ela é importante, ela deve ser extremamente simples, nada muito complexo para que o tráfego seja
reduzido, né? Não havendo muita lógica, no caso. No caso, eu criei essa thread para ela processar independente, porque pode chegar a outras requisições. Então, é usual. A parte de back-end, concorrência, é bastante utilizada assim, essa parte de threads, de pool de threads, enfim. O que é bem simples, nada muito complexo. Essa classe também, a parte do IO Service, é uma referência porque quem cria mesmo ela é o server, né? Então, é basicamente bem simples, nada. Na verdade, a referência do IO Service é na Scepter, não aqui. Ok, funcionou. É importante também tratar os erros para, mesmo a aplicação às vezes não caindo, ela cai nesse catch. Em produção é importante ter uma parte de resposta interessante nos logs para você conseguir achar problemas que debugando às vezes você não encontra, porque como é algo, o servidor mesmo, back-end, ele é assíncrono, então vem requisição de vários lados, então você nunca sabe exatamente qual que é o ponto. Tendo os logs dá pelo menos um norte para você analisar melhor. E essa classe sim é que ela guarda uma referência para o IO Service, que é, na verdade, que é criado mesmo no main. Esse acceptor é o que vai aguardar pelo cliente e vai, assim que chegar a conexão, ele chama o service para passando a requisição para o service para o fluxo de ida e volta. No caso do service, pode haver validações também do cliente, por exemplo, ele pede uma trade, mas às vezes ele não tem algum permissionamento, alguma coisa do tipo. Geralmente essa parte em servidor mesmo de market data, ela é bem separada em servidores, então tem o cara que valida mesmo as requisições, tem a parte que recebe as requisições, tem o cara que processa o banco em si, isso tudo são divididos em servidores, né, que podem ser como módulos, né, porque a requisição ela são bastante requisições por segundo, então é interessante dividir esse processamento, mas todas se intercomunicando com no caso, por exemplo, um front da vida para o retorno para o cliente correto, né, de forma correta. Essa é a última parte do server, ela é bem... nesse caso aqui ela não está complexa, ela vai... basicamente, esse thread reset é só para... porque eu uso a thread como um membro da classe, esse reset é só para criar uma thread, porque depois tem um stop também, então eu preciso da referência dessa thread, então eu utilizo ela como referência para depois dar o join nela, né? Que o join, na verdade, ele fica aguardando até o término da execução da thread. Também eu usei uma variável atômica que ela é independente você pode usar ela sem problemas quando você tem threads, né? Então, você não precisa de usar um mutex aqui nesse caso. Ela é extremamente rápida para flags desse tipo. Então, ela só vai ser esse loop, esse while stop, ele só vai parar quando essa flag for ficar true, né? Que no caso é no stop do server. Essa parte 2 ela seria mais ou menos um hello world, né, de market data. Ela é extremamente simples. Para quem é iniciante, às vezes assusta um pouco, mas a coisa fica bem mais complexa. O próximo passo eu já vou iniciar com a parte assíncrona, né, na parte 3. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Você pode verificar o código lá no GitHub, tranquilo.
Apesar que eu faço esse código para minhas consultas futuras, então tem bastante comentário. É importante ter comentário porque com o tempo a gente esquece bastante coisa. Basicamente testando. Tem alguns tics também de indentação, é normal. Todo programador vai pegando uns tics. Mid server, stat, ok. Esses nomes start, stop, eles são usuais em server. Não tem nada muito complexo. Essa parte é só um teste simples. Eu iniciei o servidor e vou chamar por telnet mesmo. Espero que ele responda. Beleza, recebeu. É isso aí.